Filmes longos, cheios de cenas inúteis e desnecessárias, e filmes curtos que poderiam ter mais tempo de tela. Se tem uma palavra que define o quão bom um artista ou diretor pode ser dentro do seu trabalho, essa palavra é fôlego. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá, perdidos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Elo Perdido, e este é um dos episódios da série Paralelos. Se você ainda não é inscrito neste canal, por favor inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho. Todo mundo sabe que diretor megalomaníaco é a coisa mais comum em Hollywood, e gente se achando gênio, quando na verdade medíocre é algo até clichê, né? É difícil às vezes você convencer um diretor famoso de que a história dele pode ter menos de 4 horas de duração ou que ele precisa mais de tela para ambientar seus personagens. O problema de toda essa distância entre a realidade que o artista consegue entregar nas telas e a sua pretensão tem nome: fôlego. O fôlego nada mais é do que a proporção que a narrativa pode tomar. É quanto caldo aquela história pode render. Geralmente, quando se espera pouco de sua história e ela acaba ganhando vulto, como no caso, por exemplo, de Star Wars, é muito mais fácil se obter sucesso. Não sei se todos aqui sabem, mas o primeiro filme de Star Wars a ser lançado foi muito desacreditado e visto por alguns como mais do mesmo, porque naquela época, final da década de 70, começaram a pipocar filmes com o mesmo tema. Então, filmes sobre espaço, naves espaciais, alienígenas, etc. O fato de ter essa saturação de filmes de mesmo tema fez com que, inclusive, até o próprio George Lucas, o diretor do filme, apostar 2,5% do faturamento da bilheteria desse filme que ele não faria sucesso. Detalhe, a aposta foi feita com o também diretor Steven Spielberg, que apostou que na verdade o filme que floparia seria o seu próprio Contatos Imediatos de Terceiro Grau, que também acabou sendo sucesso, embora não da magnitude do Guerra nas Estrelas. Uma história, quando é simples, direta, ainda que ela siga fórmulas pré-estabelecidas, como por exemplo a jornada do herói, mas pelo menos ela consegue, enfim, entregar de maneira honesta, verdadeira, sem forçar o andamento para caber dentro dessa estrutura, é a receita perfeita para o sucesso. O problema é quando certos artistas, acreditando ter arroubos de genialidade, passam a querer dar um passo maior do que a perna. Aí vemos a pretensão desses indivíduos se sobrepor a algo genuíno, mais ou menos como você desprezar um arroz com feijão bem feito para experimentar aquele yakisoba horrível da esquina, que parece que é feito com miojo e caldo de sabu galinha. O grande exemplo que eu trago aqui para falar de fôlego para vocês é Avatar, a série animada, não a produção do James Cameron. Em Avatar, a lenda de Aang, nós temos ali uma história simples e que vai se desenvolvendo de maneira lenta, ou seja, dá tempo para a gente conhecer os personagens, suas fraquezas e aproveitarmos o desenvolvimento de cada um até chegar àquele final que eu considero apoteótico. A série tem 61 episódios, mas só tem 3 temporadas: livro 1, Água, livro 2, Terra e livro 3, Fogo. Já em A Lenda de Korra, por exemplo, que é a continuação dessa série, mas não com os mesmos personagens, convenhamos que essa série sofreria de qualquer maneira com a comparação. Mas ali em A Lenda de Korra nós vemos personagens já maduros, já desenvolvidos e há pouco espaço no geral para redenções grandiosas como a de Zuko ou tragédias como a de Azula. Então dizem que a história A Lenda de Korra foi feita para ser apenas uma temporada e que alguns roteiristas deixaram a série, o que alterou todo o roteiro, tendo a partir de então um vilão por temporada. Isso foi uma coisa que modificou totalmente o rumo que a história tomaria. Mas é fato de que tudo está numa proporção incrivelmente maior nessa história. Tudo parece querer chamar a atenção.
Korra, por exemplo, perde toda a conexão com os avatares. A produção de raio, que era extremamente rara e difícil, é banalizada, ao ponto de haver trabalho de produção em massa de raio em escala industrial, bem como as outras subdobras que também foram desenvolvidas. Tudo bem, obviamente a ideia aí era expandir o universo e mostrar como a tecnologia sempre evolui, aprimorando as técnicas básicas, até mesmo as de dobra. Mas ainda assim, no final de tudo, o que há é uma confusão fragmentada no roteiro. Ela não se liga de forma independente entre as suas temporadas e nem consegue se ligar à sua versão anterior, a Lenda de Aang, além, é claro, do óbvio. Então é como se a animação A Lenda de Korra ela ficasse num limbo entre ser Avatar e não ser. É como se fosse um compilado de fanfics. Eles deveriam ter percebido que, por exemplo, aumentar a escala de poder não necessariamente faz a sua história evoluir. Vide Dragon Ball Z, né? Que faz todas as histórias evoluindo na escala de poder, mas no final todas elas são uma repetição do mesmo ciclo que vai fazer o personagem principal, Goku, ou quem esteja na moda, evoluir e voltar novamente a superar os seus próprios poderes, e aí depois vai aparecer outro vilão ainda mais poderoso. Então a série A Lenda de Korra, ao invés de querer fazer o arroz com feijão, a luta do bem contra o mal, assim como a série anterior já vinha fazendo, ela quis inovar trazendo outros elementos. Tanto que, se você perceber, há também pontos mais adultos e políticos dentro da série, mais abertamente políticos, antes também tinha. Então o que há bastante é uma pretensão de entregar uma coisa gigantesca e no final acaba falhando, entregando algo diminuto perante aquilo que ela pretendia. Então, quanto mais a escala daquilo que você pretende fazer, mais chance, mais perto do fracasso você está. A série anterior, a Lenda de Aang, ela, no início ela não pretendia nada a não ser um entretenimento barato e infantil. E ela foi escalonando até ter um final digno. Vemos essa coisa também de querer chamar atenção por outros métodos, né? Em várias séries que se desgastam ao longo do tempo e que, para chamar atenção, simplesmente começa a matar os personagens ou formam casais aparentemente surpreendentes. É a surpresa pela surpresa. A verdade é que uma das coisas mais importantes quando se faz uma história é saber onde estará o ponto final. Eis o segredo de uma série como Breaking Bad. Quando a série acumulava prêmios e mais prêmios, que poderia ter feito o Vince Gilligan, produtor da série, fazer uma barriga imensa, estendendo a história ainda mais, ele resolveu colocar um ponto final, consagrando então o que para muitos é a melhor série de todos os tempos. Muitas daquelas séries que se tornam queridinhas do público são levadas até as últimas consequências pelos seus produtores, e até extraírem a última possibilidade de interação entre aqueles personagens, a série não acaba. Só quando ninguém mais aguenta ver aqueles personagens em todas as situações possíveis e imagináveis é que eles dão um jeito de colocar um ponto final. Geralmente isso acontece mais em sitcoms, que de certa forma são mais despojadas e tal. Quando eu digo ninguém mais aguenta ver, eu não me refiro, é claro, aos fãs da série, que vão acompanhá-la mesmo que a qualidade dela caia muito. Um exemplo que podemos citar para ilustrar isso que eu estou falando é The Big Bang Theory. A série começou de um jeito e terminou de outra. Não propriamente pior, mas demasiado diferente. Então, certamente quem gostou da parte do início do The Big Bang Theory deve ter odiado o final, ou como as coisas se desenvolveram. Mas quem abraçou a série como fã, aí curtiu ela inteira, obviamente.
Então, o fôlego é a dimensão que a sua história ou ideia pode ter. Até na literatura, é comum também que bons contistas, por exemplo, não consigam escrever poesia. Grandes poetas escrevam romances péssimos e na música também há bons letristas que não são tão virtuosos em romances. Você conhece uma série que deveria ter terminado há mais de 5 temporadas, mas que insiste em fazer mais uma, arriscando toda a unidade e integridade da história? Ou um filme de duração longa que você assiste de maneira prazerosa porque o tempo é explorado da melhor forma na telona? Comente aqui e recomende aqui embaixo porque eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva, curta e divulgue para aquele seu amigo que gosta daquele filme de 2 horas que parece ter 5. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo programa.